Voran, o senhor do clã Beleriand, cavalgava à frente de seus guerreiros, o olhar firme e atento, sempre à espreita de alguma presa. Sua reputação de guerreiro bárbaro e impiedoso já era bem conhecida em todas as tribos ao redor. Ele era uma força indomável, amedrontadora, um homem que impunha respeito tanto pela força quanto pela sagacidade. Mas naquele dia, algo no vento parecia diferente. Havia uma sensação no ar que o deixava inquieto. A floresta se estendia vastamente como um mar de sombras e folhas úmidas. As árvores ancestrais, silenciosas testemunhas de tantos conflitos, balançavam levemente. O céu estava pesado, nublado, prenunciando uma tempestade que pairava ameaçadora como o destino incerto de quem ousava cruzar aquelas terras selvagens. Estava com pressa para terminar a caçada, pois ansiava pela noite de prazer que as mulheres que se dispunham a alegrá-lo lhes proporcionariam. Era um guerreiro bárbaro, feroz na defesa de seu povo, mas boêmio e um exímio amante, o que provocava delírio e desejo nas mulheres livres de sua aldeia. Quando avistou a sombra entre as árvores, seu instinto falou mais alto. Com pressa de terminar logo a caçada, sem pensar duas vezes, disparou sua lança, certo de que se tratava de algum animal. O som da lança atingindo o alvo, no entanto, foi seguido por um grito agudo e frágil. Seu coração, acostumado a batidas firmes e regulares em batalha, falhou por um instante. Ele saltou do cavalo e correu até o local. Entre os galhos e folhas, uma jovem jazia, a pele pálida contrastando com o vermelho escuro do sangue que manchava seu vestido simples. Seus longos cabelos estavam espalhados como um rio dourado ao redor dela. Voran se ajoelhou ao lado do corpo, tocando com delicadeza o rosto da jovem, sentindo o calor que ainda resistia. Ela estava viva, mas ferida. Por todos os deuses, murmurou, apanhado por uma culpa por ter sido tão imprudente. Ele a pegou nos braços com cuidado, como se segurasse algo tão frágil quanto vidro, e a levou às suas terras. Os dias se passaram em uma tensão silenciosa. Voran esperava, observando-a de longe enquanto seus servos tratavam de suas feridas. Ele não conseguia afastar o olhar, e a cada vez que ela gemia em seu sono febril, algo nele se contorcia. Quem era ela? Quando finalmente ela acordou, seus olhos se abriram lentamente, revelando um brilho de desconfiança e medo. Ele estava ali, parado, observando. Um homem de ombros largos, olhos reluzentes,
com um olhar duro como uma pedra e granito, mas com uma preocupação que ele tentava ocultar. Onde estou? A voz dela soou suave, mas fraca. Seus olhos o fitaram com uma mistura de raiva e confusão. Está em segurança, respondeu ele, cruzando os braços. Nas minhas terras. Ela tentou se levantar, mas a dor a fez recuar, gemendo. Voran deu um passo à frente, mas hesitou, sem saber como ajudar. Não toque em mim! Ela sibilou, o ódio presente em cada sílaba. Eu sei quem você é, o bárbaro que destrói aldeias, que espalha terror. As palavras dela eram como flechas penetrando sua pele impenetrável. Voran se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado da cama. Não foi minha intenção feri-la, disse ele, a voz grave, mas com uma sinceridade que ele não costumava demonstrar. Pensei que fosse uma presa. Eu sou uma presa agora? Ela retrucou, o olhar ferido. Ele apertou os lábios. O conflito em seu peito foi crescendo. Era um guerreiro, acostumado a conquistar pelo medo e pela força. Mas com ela, algo nela extraía a sua força. Qual é o seu nome? Ele perguntou, tentando romper o gelo entre eles. Estel, filha de Mor, chefe do clã de Rivendell. Ela revelou o nome carregado de tensão. Voran se levantou abruptamente. O choque percorreu seu corpo como um raio. Ela era inimiga, sangue do clã rival. Ele deveria mandá-la embora ou, pior, usá-la como moeda de troca. Por ora, deixou-a descansando e se recuperando da ferida, enquanto pensava o que fazer com aquela mulher. Sabia que o ocorrido seria motivo para a volta de conflitos e batalhas entre os dois clãs rivais. Enquanto ela se recuperava, ele evitava contato. Entretanto, era informado sobre a sua recuperação lenta. Preferiu se afastar, pois viu o ódio estampado nos olhos dela. Estel já conseguia caminhar, embora sua desconfiança por Voran permanecesse. Certa tarde, enquanto ela olhava a paisagem montanhosa ao longe, sentiu a presença dele se aproximando. Ele parou ao seu lado, em silêncio por alguns momentos. Vou mandá-la de volta ao seu clã quando estiver totalmente curada, ele disse com uma firmeza que não sentia. Estel virou-se para ele, os olhos brilhando de dor e orgulho. Acha que pode simplesmente me mandar embora? Desafiou ela, a voz carregada de emoção. Você me feriu. Agora pretende se livrar de mim como se eu fosse um fardo? Não quero começar uma guerra com seu clã, respondeu Voran, seu olhar fixo no horizonte, incapaz de encará-la. Já há sangue demais entre nós. Ela se aproximou dizendo: E acha que isso é
tudo o que eu sou? Apenas um peão entre dois clãs? Sua voz era suave, agora quase um sussurro, e ele finalmente a encarou. Eu não a considero dessa forma. Aliás, gostaria de saber o que a filha do chefe de um clã inimigo fazia em minhas terras. O que fazia escondida ali? Espionando certamente. Mas com que objetivo? Voran questionou desconfiado. Eu não estava espionando, gritou Estel cheia de ódio. Você está mentindo, ele rebateu a fala dela no mesmo tom. Fale o que estava fazendo em minhas terras, ou mandarei prendê-la como espiã. Nesse momento, ela ficou com medo. Ouviu falar que as prisões e as torturas que eles provocavam eram terríveis. Então, resolveu contar a verdade. Eu estava fugindo de meu povo, fugindo de meu pai. Voran arregalou os olhos e deu uma gargalhada, dizendo: Você pensa que sou um idiota, mulher? Fugindo de seu pai? Fale a verdade agora. Ele segurou o pulso dela com ímpeto. Ela o olhou nos olhos e, não tendo mais como esconder a verdade, chorou. É verdade. Fugi porque meu pai me obrigou a me casar com Teron, um idiota, grosso e nojento de nossa tribo. Ele é o guerreiro escolhido para se casar comigo e quando meu pai falecer, ele se tornará o chefe. Não me mande embora, por favor. Ele a olhou por alguns minutos em silêncio. Agora entendia tudo. Ela estava se escondendo nas terras dele. Com essa revelação, ele não sabia se era uma situação boa ou ruim para o clã dele. Seus olhos se encontraram e naquele momento ele sentiu o que desde o início quis ocultar de si mesmo. Ela era uma bela mulher. Agora, vendo-a ali frágil e temerosa quanto ao seu futuro, um grande desejo em tê-la em seus braços, cheia de prazer, tomou conta dos pensamentos dele. Estel, ele começou, mas as palavras falharam. Ele tocou o rosto dela, surpreendendo-a, os dedos acariciando os cabelos dela. Talvez tenha uma solução para você. Qual? Ela perguntou curiosa. Como você poderia me ajudar? Seja minha, ele respondeu, pegando a mão dela e a segurando contra o seu peito, onde o coração batia com a fúria de uma batalha. Mas eu faria qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso significasse lutar contra esse tal de Teron. Ela se afastou dele, dizendo: Nunca! Eu sou filha de Mor, chefe do clã de Rivendell, e não me entregaria aos seus desejos jamais. Ele riu e respondeu: Eu poderia tê-la à força, a hora que quisesse. Mas, ao contrário do que você pensa, prefiro desfrutar do seu delicioso corpo,
que tanto me excita por sua vontade. E ali, no alto daquela montanha, o bárbaro e a donzela se confrontaram em silêncio, não como inimigos, mas como pretensos amantes. Ele, desejoso de saborear os encantos da bela inimiga, e ela, avaliando até onde poderia contar com os músculos fortes do belo bárbaro que a desejava. Percebendo que ela não o recusou definitivamente, ele se aproximou, olhando-a com fogo ardendo no olhar e lhe queimando as entranhas. Tamanha era a vontade de experimentar os seus belos lábios. Tão logo os pensamentos dela começaram a avaliar detalhadamente o guerreiro em sua frente, ela se viu fascinada pelos braços grossos dele que sobressaíam. A cabeleira farta e longa, além da sombra de uma barba de alguns dias. Ela fechou os olhos para reprimir a vontade de passar as mãos naqueles braços bem torneados. Percebendo que ela o olhava tomada de desejo, ele tirou a vestimenta e ela lutou para não demonstrar que a visão lhe agradava muito. Depressa, ela tentou concentrar os pensamentos na inimizade que havia entre os clãs, como forma de esfriar o calor que a incendiava por dentro. Mas foi em vão. Ele se aproximava dela, olhos nos olhos, como se a estivesse encantando. E ela estava, meus caros. Mesmo que quisesse correr, não perderia aquele momento por nada. O seu corpo se estremeceu diante da certeza de sentir previamente tudo aquilo que ele queria lhe proporcionar. Quando finalmente ele segurou a nuca dela, aproximando os seus rostos para um beijo, ela já estava implorando por mais, muito mais. Estreitou-se no corpo desnudo dele, sentindo cada volume dos músculos, e a inimiga foi abatida com todo o prazer pelo sedutor bárbaro durante aquele dia inteiro e à noite também. No dia seguinte, enquanto eles tomavam o café da manhã, uma mulher foi escoltada até a presença de Voran por um de seus guerreiros. Senhor, encontrei essa mulher rondando a nossa tribo. Estel, quando a viu, disse: Hiram, o que você faz aqui? Minha senhora, vim para encontrá-la. Tenho tristes notícias. Teron prendeu seu pai e tomou o poder do nosso clã. Ele diz que vai encontrá-la e se casar com a senhora para ser o único líder. Nesse momento, Voran deixou de lado a delicadeza e sensualidade do amante das horas anteriores e o seu semblante se enfureceu, transformando-se na imagem conhecida por todos da região: Voran, o bárbaro. Hiram, volte à sua aldeia e diga a esse tal de Teron que a partir de hoje Estel é a minha mulher
e que se ele não quiser me enfrentar, que fuja apressadamente, pois sou eu quem vai ao encalço dele. Estel sentiu uma onda de felicidade e prazer em saber que, além dela ter se deliciado durante muitas horas nos braços dele, ele a protegeria de tudo e de todos. E foi exatamente isso que aconteceu, meus caros. Quando Voran entrou no clã de Estel, encontrou o povo dizendo que Teron havia fugido, temendo enfrentá-lo. O pai dela, que estava preso, foi libertado. Por ter soltado seu pai e salvado seu clã de um usurpador, Estel beijou Voran na frente de todos da sua aldeia. Quando ela acabou de beijá-lo, ele sussurrou: Eu não quero só um beijo, minha deliciosa inimiga. Quero você revirando os olhos de prazer aos meus toques mais ousados. Prepare-se, pois nessa noite você será mais uma vez toda minha e eu farei loucuras com você. E assim, dias depois, os dois clãs celebravam o casamento de Estel e Voran. A festa durou muitos dias sem a presença do casal, pois um bárbaro não perderia a possibilidade de esgotar todas as energias de uma inimiga em sua cama, não é mesmo?